Me chamo Giovânia e esse é o meu trabalho referente ao estágio. Minha tutora é Letícia Maria e eu vou dar início à apresentação. A disciplina é estágio obrigatório 1 na educação infantil. A área de concentração que eu escolhi foi metodologias de ensino e o tema ensinar brincando, uma metodologia que dá certo. Justificativa. É de muita importância que o professor procure trabalhar o lúdico como metodologia de ensino, pois ele vem cada dia mais sendo incluso na educação infantil de uma maneira construtiva, pois trabalha diversas áreas nas relações psicológicas, motoras e afetivas na criança. A metodologia de ensino é muito importante no processo pedagógico, pois direciona o planejamento nas atividades educativas e, dentro destas metodologias, eu escolhi trabalhar com o lúdico porque é notável a sua importância e a eficácia na aprendizagem do aluno. Os objetivos. Ressaltar a importância da utilidade de jogos e brincadeiras em sala de aula na educação infantil, buscar maneiras eficazes de aprendizagem introduzindo o lúdico, observar o dia a dia do docente e suas vivências em sala de aula. Durante o meu período de estágio, eu busquei trabalhar sempre com atividades tendo o lúdico como base, não apenas para divertir as crianças, mas para procurar proporcionar conhecimento através daquelas brincadeiras. Fundamentação teórica. A criança aprende muito ao brincar. O que aparentemente ela faz apenas para distrair-se ou gastar energia é, na realidade, uma importante ferramenta para o seu desenvolvimento cognitivo, emocional, social e pedagógico. Bom, a criança, nos seus primeiros anos de vida, a gente sempre pensa que ela está apenas brincando, só que durante essas brincadeiras, elas adquirem inúmeros conhecimentos para a sua vida, porque enquanto ela é criança, tudo parece uma novidade e tudo que é novo chama atenção. Essa questão que eu volto sempre para o lúdico, porque a brincadeira funciona como um atrativo, só que ela tendo aquele objetivo de ensino, a criança vai se divertir, mas ela vai conseguir absorver aquilo que está lhe sendo passado. Logo, o brincar na educação infantil constrói aprendizado, pois é nessa fase que a criança desperta seus primeiros interesses para a construção do conhecimento. Nesse sentido, devemos propor meios que possibilitem a realização de jogos, músicas, brincadeiras, expressões de cultura infantil, entre outros. Hoje, na sala de aula, faz parte do cotidiano do professor brincar não só por brincar, pois toda brincadeira tem um objetivo e regras a serem cumpridas. Essa questão vai muito além do apenas brincar, porque a maioria dos jogos que são trabalhados em sala de aula, eles são todos com o objetivo de trabalhar principalmente a socialização entre as crianças, porque o lúdico ele proporciona muito essa questão de socialização, porque as crianças precisam interagir umas com as outras nesses jogos, e fora os pontos que eles têm aquele aprendizado educativo enquanto se divertem. Metodologia. O estágio foi realizado com base nos estudos científicos e pesquisas na internet. Foi elaborado por etapas, sendo elas projeto de estágio, roteiro de observação, paper do estágio e planos de aula, sempre tendo como base a área de concentração escolhida. E todo esse estágio também foi embasado no acompanhamento dos professores e diretoria da escola, que na escola que eu fiz o estágio, eles fazem planejamento a cada 15 dias. Aí segue esse planejamento durante 15 dias, aqueles temas escolhidos. Então, eu trabalhei fazendo meus planos de aulas em cima desse planejamento que a escola já tinha e de acordo com o que a professora também queria passar. Aqui algumas observações sobre o turno de funcionamento da escola, que é o matutino das 7 às 11 horas e vespertino das 13 às 16 horas. Total de turmas, 11 turmas, sendo 6 de creche e 5 turmas de pré-escola. Média de alunos por turma é de 20 alunos. Quantidade de funcionários que atuam na instituição são 32 funcionários.
E existe a equipe de apoio na escola. A quantidade de salas de aula que a escola possui são 5 salas. Roteiro de entrevista e planos de aula. Os planos de aula foram cuidadosamente elaborados de acordo com o tema que a escola tinha para cada semana, seguindo os 5 campos de experiência da BNCC. Por meio destes planos de aula foram trabalhadas bastantes atividades tendo o lúdico como base, como por exemplo música, contação de história e exposições de outras culturas. Eu trouxe aqui uma foto como exemplo, que foi um piquenique literário que a gente fez no dia do livro. Vivências do estágio. Realizei esse estágio numa turma de pré-2 com crianças de em média 5 anos de idade. Nas primeiras 20 horas de estágio fiquei na observação. Pude conhecer um pouco da turma, observar suas peculiaridades e dificuldades. Observei também os métodos que estão utilizados na inclusão de crianças com autismo, que é de extrema importância para que ocorram certas adaptações, como por exemplo a presença de um cuidador. Foi possível notar que elas seguem uma rotina no dia a dia e já são muito adaptadas a ela. Poder conhecer de perto a realidade docente, ver a dedicação dos profissionais da educação com as crianças, o carinho e a afeição que existe entre ambos, e também poder conhecer as dificuldades que existem nesse meio, me fez perceber que o estágio supervisionado é de suma importância para a formação de profissionais capacitados. Poder fazer parte desse primeiro estágio para mim foi uma experiência fantástica. Conhecer de perto cada criança e fazer parte da rotina delas foi muito satisfatório. Meu primeiro estágio foi feito supervisionado por 2 professoras, Cristiane e Andréa. As 2 são profissionais fantásticas. Me acolheram super bem e me deixaram livres para trabalhar os meus planos de aula, as atividades que eu queria, as histórias que eu queria contar para as crianças. E isso foi de suma importância para o desenrolar do meu estágio. Eu observei também que para ser professor requer lidar com certas situações inusitadas que ocorrem no dia a dia. E a gente, como professor, precisa estar preparado para saber o que fazer nessas horas. Uma das coisas que me chamou muita atenção durante esse estágio foi o vínculo de afeição que a gente cria com as crianças. Nos primeiros dias, quando eu cheguei, eles estavam um pouco mais distantes, mas conforme eu fui indo todos os dias, foi criando aquela afeição. E é muito gratificante você receber esse carinho dessas crianças, receber os desenhos que elas fazem pra gente. Para mim, particularmente, foi uma das coisas que mais me fez gostar do estágio, foi essa relação de poder conviver na sala de aula, conviver com as crianças, conviver com os professores. Para mim foi de suma importância. Essa imagem que eu trouxe aqui nesse slide foi de um dia que eu fiz uma apresentação para eles da cultura indígena. Era Dia dos Povos Indígenas, então eu montei uma exposição com imagens e objetos que são da cultura indígena, que muitos deles conheciam, alguns alimentos da cultura eles conheciam, mas não sabiam que era da origem indígena. E muitos objetos ficaram muito interessados por nunca ter conhecido. Aqui são as referências que eu usei para embasar o meu trabalho. Para encerrar, eu trouxe aqui uma frase que eu achei muito interessante. Ser professor é acreditar no indivíduo e no poder transformador da educação em sua vida, de Marcos de Alencar. É isso e obrigada pela atenção.